Olá de novo, meu nome é Francisco Gentil, sou advogado, de novo aqui de camiseta no escritório, que está fazendo um calor de forno, tá um calor enorme lá fora, só dá para ver na base do ar-condicionado, fim de ano, dá para ser um pouco mais informal, mas ainda quero aproveitar esse momento de fim de ano para fazer mais conteúdo, se possível, né? E hoje falar de uma coisa que é corriqueira na vida da advocacia, na vida do Poder Judiciário, que é a pensão alimentícia. Então esse vídeo é especialmente para você que é mãe, é pai, ou vai ser mãe, ou vai ser pai, mas não tem uma convivência ali com a mãe ou o pai do seu filho. E você quer saber quanto é que eu vou receber de pensão? Não. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas para que você entenda muito bem sobre esse assunto, porque isso vai ficar na sua vida, na verdade vai ficar na vida do seu filho, até os 18 anos dele. E é um dinheiro que vai estar ali disponível para atender determinada necessidade dele durante muitos anos. Então presta bastante atenção em tudo que vai ser dito aqui, porque eu não vou dar informações que não são importantes. Primeiro, vou dizer uma coisa, não existe na lei valor específico da pensão, não existe. Então não existe lugar nenhum da lei que o juiz vai fixar tanto de pensão. Não existe. Esse é o primeiro ponto muito importante a ser trazido nesse vídeo, nesse debate. O juiz ele analisa de acordo com o caso concreto. Então você se pergunta, eu tenho um amigo ou uma amiga que recebeu tanto de pensão, então eu vou receber a mesma coisa? Não. Muita coisa pode variar. Variar o seu caso é diferente do seu amigo. O juiz é diferente. Pode ser outro juiz, né, de outra comarca, que pode ter um entendimento diferente ou não, porque afinal de contas, como eu disse, não está na lei o valor da pensão. Quanto que tem que ser colocado exatamente. E também isso depende muito das provas que você apresenta no processo. Afinal de contas, as provas elas vão ser de acordo com a capacidade financeira de quem vai pagar a pensão, seja do pai, do seu filho ou da mãe do seu filho. Então vamos lá. Como é que o juiz vai analisar quanto de pensão ele vai colocar para a pessoa? Ó, no direito é usado um conceito chamado binômio necessidade-possibilidade. Assim, binômio, necessidade, tracinho, possibilidade. Quem fala em trinômio. Não, vamos trabalhar com o que é feito na maioria dos casos na prática para que você tenha uma ideia bem clara. Binômio, necessidade, possibilidade. O que é necessidade? Primeiro ponto é verificar, a criança precisa receber pensão? Sim, na 99% dos casos, sim, isso é um fato. Ok. E quanto precisa receber? Quanto precisa receber? Quanto é o necessário? Esse é o ponto. E o que é possibilidade? É quanto o pai pode pagar, ou a mãe, se for ela que no caso vai pagar a pensão. Quanto pode pagar? Dá para você inventar dinheiro? Não dá para você tirar dinheiro de onde não tem. Se ele não tem emprego, se ele trabalha de forma informal, ganha pouco dinheiro, não vai conseguir extrair mais do que ele pode pagar. Não vai. Eu sei que na maioria das vezes ele paga menos do que deveria e do que poderia. Isso é um fato. Porém, depois eu vou dizer isso mais adiante nesse vídeo, que isso também é de acordo com as provas do processo. Ok. Quando o juiz tiver a necessidade, quanto que a criança precisa para suprir as suas necessidades, e quando ele conseguir analisar quanto o pai pode pagar, ele vai chegar no meio termo para conciliar os dois. Ok, mas como é que o juiz analisa isso? Você que vai levar para o processo a necessidade da criança. Existem algumas que são presumidas. Por exemplo, roupa, alimentação, remédio, presumíveis, porque toda criança usa roupa, toda criança come
E toda criança fica doente, criança mesmo fica numa fase que ela realmente precisa de muito atendimento médico. E o atendimento, muitas vezes no SUS, ele é gratuito, mas o medicamento não. Então você tem que comprar na farmácia o medicamento. Mas existem casos também que a criança tem plano de saúde, tem uma escolinha de inglês, a escola às vezes é particular, não é no ensino público. Ok. Vai pegar todos os gastos da criança, só da criança. Não é da pessoa que mora com ela, que cuida da criança. É só os gastos exclusivos da criança. Exclusivos da criança. E vai lembrar um ponto aqui. Se a mãe leva a criança para a escola, a gasolina do caminho de casa da escola é gasto da criança. É evidente. É o gasto com a criança. Da criança. Mas é evidente que o IPVA do carro, por exemplo, não é um gasto da criança. Ok? Essas coisas precisam ser discutidas porque muitas vezes no processo essas coisas são pautadas. Muito bem. Vai pegar todos esses gastos e vai colocar numa planilha de acordo com a sua necessidade, aí da sua realidade. Vai chegar no valor. E agora você vai dividir por 2. Por que por 2? Porque metade, quem está cuidando da criança é que vai pagar. A outra metade é quem vai pagar a pensão. E aquele é o valor que seria razoável, o valor que seria, digamos assim, o valor almejado, o valor que atenderia as necessidades. Então vamos supor que você fez todos os gastos da sua planilha e deu aí, R$2.000. Não, melhor, R$1.500. Tá. Criança gasta R$1.500 só dela. Então, quanto que é a pensão? Se ela gasta R$1.500, então você divide por 2. R$750 seria o ideal da pensão. Porque R$750 a mãe pagará, que está cuidando do filho. E R$750 o pai pagará de pensão. Tá, então, fácil sim. Agora, só tocar para frente, vai ser R$750. Não, porque tem que analisar o próximo binômio, né? A próxima característica, aquela que eu falei lá atrás, possibilidade. Quanto que a pessoa que vai pagar a pensão ganha? Ele pode pagar a pensão? Ele tem condições de pagar a pensão? Porque é uma coisa muito séria esse assunto. Porque se ele não pagar, ele vai ser preso, vai pra cadeia. Tá? E assim, realmente a pessoa ela é presa, ela vai pro presídio, ela fica numa cela especial, é uma coisa diferenciada, mas ela realmente vai pro presídio. Então, precisa analisar. E como você vai fazer isso? Você vai juntar o contra-cheque da pessoa. O sonho do advogado é que a pessoa que vai pagar a pensão seja servidor público, porque daí está no portal da transparência e daí já tem o valor exato, líquido que ele ganha. Mas a gente sabe que na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes, as pessoas que pagam pensão trabalham em profissões às vezes informais. Nem carteira assinada, nem servidor público, trabalha ou como PJ, né, contrato de prestação de serviços, ou às vezes trabalha fazendo bicos. E nesses casos é extremamente difícil de provar o quanto ele ganha. Porque se ele trabalha de carteira assinada, eu não tenho a carteira dele, eu não tenho contra-cheque, tudo bem, pede no processo uma expedição de ofício ao Ministério do Trabalho ou ao INSS e ele vai colocar ali no processo quanto ele ganha. Pronto. Agora, se ele ganha de forma informal, sem carteira assinada, vai ficar muito difícil. E aí, como é que o juiz vai fazer nesse caso? Olha, não é regra, como eu falei, não é lei. Mas na prática, os juízes têm aplicado 30% do salário mínimo. Mas significa que, então, tem que ser esse o mínimo. O Dr. Francisco disse no vídeo dele que esse é o mínimo. Se eu ver um juiz fazendo diferente, tá errado. Não. Eu digo que pela prática tem
tem se visto essa aplicação dessa quantia, 10% do salário mínimo. Mas ele pode colocar menos, ele pode colocar mais. Isso vai depender de acordo com o caso. Mas na prática acaba sendo 30% do salário mínimo. Hoje, ali cerca de 400 a 500 reais. Hoje, 2025. Atualiza o salário mínimo, atualiza a pensão, né? Equivalente. Ok. Então agora você já sabe mais ou menos quanto você vai ganhar. Só que, presta atenção, você não vai ganhar esse valor, porque você tem que pagar o seu advogado. Então, coloca isso na ponta do lápis. Quanto que eu vou pagar o advogado? Bom, aí você vai fazer o contrato com o seu advogado aí da sua região e vai verificar isso. É 30% do recebimento da pensão durante 12 meses, 24 meses, 36 meses. Você vai acertar, vai negociar com ele, porque o processo de pensão dá trabalho. Fica muito tempo, dura muitos anos na justiça. Apesar de parecer simples, ele acaba durando muitos anos. Então, evidentemente, o profissional precisa ser remunerado por isso, né? Então você já consegue imaginar que você vai receber aquele valor da pensão menos 30%, pelo menos durante um determinado tempo. Pois é, então você já está começando a ver que você vai receber menos do que você esperava e menos do que você calculou, né? Infelizmente, essa é uma realidade brasileira. É uma realidade dos tribunais. Não é uma reclamação, uma crítica no sentido de que os juízes estão sentenciando, decidindo errado. Não, eles precisam decidir, sentenciar com base nas provas que eles têm, né? E de acordo com o ordenamento jurídico. Se eles colocar um valor muito alto que a pessoa não pode pagar, eles vão acabar prendendo a esmo uma pessoa. Ao mesmo tempo que vai gerar outros processos de execução numa pessoa que não tem dinheiro para pagar, né? Ao mesmo tempo, eles também precisam ser cuidadosos, terem cautela, de não deixarem a criança desamparada, né? E de impor uma obrigação moral e jurídica, né? Alertar ele na audiência, o pai da criança, da audiência, de que ele precisa pagar, senão ele vai sofrer as consequências da lei. Afinal de contas, ele tem uma responsabilidade constitucional e moral com aquela criança. Ok, passado isso, vamos agora falar um pouco sobre realidade das questões da pensão alimentícia. Você, mãe, que vai ficar com a criança na sua guarda, vai cuidar da criança, eu vou informar uma coisa para você. Você vai gastar muito mais do que o pai do seu filho. Muito mais. Vamos supor que vocês dividem por 2 os gastos, mas você vai perceber que você está despendendo mais do que ele. Ele vai pagar uma pensão fixa e não precisa pagar mais nada por aquilo. Por lei, ele não precisa, ele não tem obrigação de pagar além do que foi estipulado pelo juiz. Só que você acaba tendo uma obrigação e até um sentimento de dever, de amparar a criança, de amparar o adolescente a todo momento. A todo momento. O que isso significa? Que você vai gastar mais dinheiro, e muito mais dinheiro. Às vezes, ele vai pagar um valor de 30% do salário mínimo e você vai gastar, de 40% a 60% do salário mínimo mensal. E por que isso? Porque existem gastos que eles não são fixos, que eles não conseguem vir logo de entrada no processo, porque eles não são comprováveis, eles não são palpáveis, mas você sabe que vai acontecer. Vou dar um exemplo aqui para você. O seu filho não vai ter passeio da escola? Ele vai. Ele não tem que pagar o transporte? Às vezes tem. Mas ainda que o transporte seja de graça, ele não tem que fazer um lanche lá? No zoológico, no cinema, no shopping? Passeio escolar histórico? Né? Mensalidade da formatura, para quem está no 9º ano, para quem está no 3º. Seu filho vai fazer aniversário? Nesse ano, talvez ele peça uma bicicleta. No ano que vem, quem sabe, ele peça um videogame. Uma disparidade de preço muito grande. O seu filho, hora ou outra, talvez ele queira iniciar num esporte. Mas na minha cidade tem uma fundação municipal de esportes que dá aula de graça. Ok, a aula é de graça. Mas se ele fizer uma luta, o kimono é de graça? A faixa é de graça? A luva é de graça?
Se eu for fazer futebol, a chuteira é de graça? A camisa é de graça? Não é de graça. A aula pode ser de graça pela fundação. E o transporte para o campeonato? Os equipamentos? E o curso de inglês? Um curso, de repente, ou um curso profissionalizante que ele faz durante a escola, um cursinho pré-vestibular. O que eu posso dizer? Você não consegue entrar logo no processo dizendo ele tem que pagar isso, porque você não sabe quais custas serão e quanto será. Você não pode chegar e falar, colocar lá na pensão o valor de presente de aniversário, porque, como eu disse, esse ano pode ser uma bicicleta, no ano que vem pode ser um PlayStation 5. Uma diferença de preço muito grande. Você não consegue estipular, por não conseguir estipular, não consegue provar. O juiz talvez... Não estou dizendo que ele vai simplesmente descartar, quer colocar na petição, quer pedir peça, afinal de contas. Pedir não ofende, mas a chance de conseguir é muito baixa. Eu acredito que o juiz vai indeferir pedidos nesse sentido. Porque você não consegue provar a existência disso enquanto não acontecer. Você não tem um comprovante, você não tem um recibo, não é corriqueiro, é um evento raro. É raro, mas você sabe que vai acontecer. Em alguma hora vai acontecer. Um amiguinho da escola dele vai fazer aniversário e você não vai querer que o seu filho chegue de mãos abanando no aniversário, vai querer ele levar um presentinho. Aí você pensa, mas eu não posso juntar isso depois e pedir para pagar no processo? Pois é, no de pensão talvez não possa. Porque você daí modifica o valor da pensão baseado em um evento raro, um evento de uma única vez. Outro ponto. Você vai pedir para o seu advogado fazer um trabalho de contador. Analisar todos aqueles comprovantes. É o remédio, é a chuteira, é o kimono, é a atividade, é o passeio da escola. E isso vai dar um trabalho redobrado para ele. Ele vai calcular a hora de serviço do escritório. De repente você vai ver que daqui a pouco não compensa você fazer esse pedido na justiça, ainda que consiga um meio de pedir. Talvez a hora do seu advogado acabe sendo, digamos assim, concorrente ao que você está tentando pedir de indenização de volta pelo preço. E às vezes você vai se sentir assim, então no fim das contas eu estou gastando mais. Sim, vai gastar mais. Essa é, infelizmente, a realidade. Eu digo, o objetivo inclusive aqui desse canal é mostrar uma realidade jurídica, prática da advocacia, não apenas o que está na lei, o que é bonito, o que é para marcar na prova, mas a realidade prática. Só quem é mãe solteira, só quem é pai solteiro, cuida do filho e está com a guarda dele, sabe que ele gasta mais do que a outra parte. É assim. Ele vai dar a pensão, mas talvez o seu filho precise de um tratamento médico de urgência na última hora, e aí você precisa fazer algo horrível, que é ficar se humilhando no WhatsApp pro pai do seu filho, ou pra mãe do seu filho, para ajudar com o valor, daquele tratamento ou daquelas atividades extracurriculares que eu falei, e depois você vai ter que ouvir desculpas, né? Depois você vai ter que ouvir desculpas que ele não tem o dinheiro para pagar e vai ver ele postando coisas na rede social. Essa é uma realidade que acontece, triste, mas é uma realidade que acontece. Como de repente solucionar isso? Não é culpando atualmente o Poder Judiciário, porque não existe lei para ele aplicar nesse sentido. Agora, talvez uma pressão no Congresso Nacional para que haja critérios objetivos para definir quanto que vai ter que ser a pensão. De crianças a 0 a 6 anos o valor é esse, nessas condições. De 6 a 12 anos o valor é esse, nessas condições. De 12 a 18 é nessas específicas condições. Colocar um valor objetivo. Tira a subjetividade do Poder Judiciário, aplica um critério mais fácil, mais rápido, mais eficaz, porque a gente sabe que o processo de pensão demora, e por demorar, a mãe já sai de largada com prejuízo, porque ela vai tendo que arcar advogado, vai tendo que arcar sozinha as despesas da criança, até vir a primeira parcela da pensão, a gente sabe que demora. De toda forma, seria de muita ajuda se existisse lei objetiva, já colocando em percentual do salário mínimo quanto que seria uma pensão alimentícia. Aí talvez poderia tirar um pouco da sobrecarga do Poder Judiciário, acelerar os processos
e baseado numa pesquisa com especialistas da área social da família, de quanto gasta uma família com baixas condições financeiras, com médias condições financeiras e com boas condições financeiras. Quanto gasta, em média, com criança e adolescente, para que então isso possa ficar legislado. Não há mais como termos uma quantidade de leis muito grandes que usam critérios subjetivos para alcançar o mérito. Porque subjetividade implica em demora, porque precisa fundamentar, justificar prova por prova, e sempre haverá alguém inconformado, portanto, sempre acontecerá recurso, apelação, agravo de instrumento. E o que gera isso? Um processo que não termina nunca, ficando caro para todo mundo, com custas processuais, sucumbenciais, advocatícias e até mesmo uma coisa moral. Seria interessante se o Congresso Nacional pudesse objetivar melhor o assunto da pensão alimentícia. Código Civil novo está vindo aí, eu acredito que eles não vão pautar isso, mas é uma pena, que seria muito bom. De toda forma, era isso. Se tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários, eu respondo todos os comentários. Tchau!